interessante isso, porque eu acho que o podcast ele te deixa também mais à vontade, sabe? É uma coisa quase informal, apesar de ter as câmeras e tal, você fica mais à vontade, né? E aí com 15 eu já entrei no Sandy Júnior, que foi também por teste, e no Sandy Júnior eu fiquei 4 anos. Né, foi o tempo que durou, 3 anos a gente gravou num colégio em Campinas e o último ano a gente gravou no Rio. Então tive aí esse trabalho muito grande, muito nova também. Eu tinha 15 para 16, saí com 20. Hoje em dia eu dou mais não em tudo, assim, na vida. Não, até porque o dia só tem 24 horas, não dá, né? Não, e aí eu falo, não, pra quê? Não vai mudar em nada. Não é uma coisa que eu quero muito fazer. Não é uma coisa que financeiramente vai mudar muito, sabe? Então aí eu falo, não. Bem, gente, de volta a mais um podcast, o Pod Fala Aí. Hoje a conversa é praticamente metalinguística, porque hoje eu estou com uma pessoa que é a cara do podcast da Pague Menos. Ela que tem um currículo muito vasto e vamos tentar tirar hoje todas as experiências que ela tem. Com vocês, Bruna Tedi. Olá, tudo bom? Tudo bem? Oi, gente. Obrigada pelo convite. O prazer é todo meu. Assim. Estar aqui do outro lado. Exato. Você que entrevista todas as celebridades, eu queria começar sabendo como é que é isso. Assim, a gente ter... O nosso podcast ele é muito nichado, eu só entrevisto pessoas do meio, mas o seu são artistas, influencers, ex-BBBs, como é que é isso? Então, tem sido uma experiência muito legal, assim, eu nunca tinha tido... nunca tinha participado de nada assim parecido. Eu tinha um podcast, mas era um podcast que eu e uma amiga fazíamos assim, quase caseiro, embaixo de um edredom em casa. Agora que a gente tá deixando mais profissional. E aí a oportunidade de fazer entrevistas, que é uma coisa que eu já fiz várias vezes, mas no podcast você tem uma liberdade maior, você tem um tempo maior, né? Tem entrevistas que eu gravei no podcast, acho que foi com o Raul Gazola, foram 3 horas. 3 horas ali de bate-papo, e você nem sente, né? E aí, apesar de não ser nichado, a gente tem uma característica especial que é falar da saúde dos famosos. Sim. Que isso é uma coisa que nem todo mundo faz, acho que quase ninguém, assim, que tem uma coisa sempre específica. Tem um momento que eu falo de saúde, né? Porque afinal de contas é um podcast da Pague Menos, então tem que ter esse viés aí da saúde junto, né? Então é muito legal, tem até entrevistados que falam, nossa, nunca tinha falado da minha saúde numa entrevista, sabe? Nunca tinha falado desse problema. Então é legal, porque aí também você vai numa conversa que você a pessoa acaba te falando coisas que ela nunca falou em lugar nenhum. Sim. Talvez por essa liberdade ou por estar falando de um monte de coisa, né? Aconteceu algumas vezes, por exemplo, o Rodrigo Mussi, que é um ex-BBB, que ele sofreu um acidente muito grave, ele quase morreu. E lá no Pode Sempre, ele contou pela primeira vez qual foi a sensação quando ele se olhou no espelho a primeira vez, depois dele ter saído de dias de coma, sei lá, acho que ele ficou quase um mês, 40 dias de coma. Sim. Emagreceu 30 quilos. Caraca. E aí quando ele conseguiu levantar da cama e se olhar no espelho, ele contou a sensação, como é que foi isso. E ele falou, nossa, eu nunca tinha contado isso pra ninguém. E aí isso viralizou. Saiu em tudo que é lugar, saiu até no Google Gloss, sabe? Tipo, o Rodrigo Mussi relembra, conta como foi se olhar pela primeira vez no espelho. Então, é interessante isso, porque eu acho que o podcast, ele te deixa também mais à vontade, sabe? É uma coisa quase informal, apesar de ter as câmeras e tal, você fica mais à vontade, né? Verdade. Então, é muito legal, assim, ter essa experiência de poder conversar sem ter esse tempo que a TV te exige, né? Não adianta, você pode gravar 2 horas uma entrevista pra TV que vai entrar 15 minutos, né? É verdade. E no podcast tem essa licença aí, né? O que eu acho bacana do podcast da Pague Menos é porque é justamente isso que você falou, a questão da saúde, quando se fala, porque ela é uma empresa que vende remédio, mas na verdade, quando se fala de saúde no podcast,
fala de cuidados que você tem que ter para não ter que usar remédio, Exato. né? Meio que não é uma negação do que se vende. E querendo ou não também, pós-pandemia, não só a saúde física, né? Sim, mas a saúde mental acabou, essencial. né, sendo muito falada. Então você vê que muita gente começou a fazer terapia, que faz um acompanhamento. Então também O Rodrigo Tubarão, que você entrevistou, ele fala muito da saúde mental. O Rodrigo tem problema ele é borderline, né? Ele tem muita crise de ansiedade. Então foi bem intenso, assim, o depoimento dele. Ele contou as sensações, como é que descreveu bem, né, o que era. Então é legal também, porque serve de alerta também pra muita gente, né? Ah, legal. Tu falou que tem as questões da diferença entre apresentar um programa e apresentar um podcast pela questão da informalidade, da proximidade, né? A questão de ser de longa duração, mas outras observações que tu possa falar, porque assim, você é a cara da Pague Menos desde o tempo que ela era um programa diário. Sim. Né? Que era difícil de fazer, que eu participei. Uhum. Mas aí hoje em dia existe um podcast que faz sucesso no YouTube, tem muita visualização que vocês conseguem medir realmente, né? Porque na TV a gente tem uma ideia de que existe... tem o Ibope, mas também é muito relativo. Muito relativo. Né? Uhum. E ter mensurar esse sucesso que é, né? Então eu faço essa pergunta. As principais diferenças, além do que você já falou, e como é que é mensurar, assim, nos dados mesmo. Porque é muito louco, porque você vê ali exatamente quantas pessoas visualizaram. Se deu sucesso ou não, né? E as pessoas também têm a oportunidade de dar a opinião delas, de comentar ali. Então você consegue ali medir o que as pessoas estão achando. Então ter esse contato quase que imediato é uma coisa que a TV não te dá muito, né? Mas é que hoje em dia tá tudo tão ligado, né? Os programas que a gente grava em 15 minutos pra TV, em 15 minutos eles já estão no YouTube também. Sim. Então tem essa coisa que eu acho que fica meio misturado tudo hoje em dia, né? Mas eu acho que a principal diferença que eu sinto é essa mesma, essa informalidade, deixar descontraído, quase como uma coisa, um bate-papo informal de amigos, sabe? Que chega um momento que a gente quase esquece que estão filmando, sabe? Às vezes, até eu tô num papo, de repente tem alguma intervenção que alguém faz de fora que eu... nossa, tem câmera aqui! Tinha esquecido, sabe? Então isso é muito legal. Isso que eu acho que na TV a gente perde um pouco, né? Tá, legal. Ainda falando do podcast, como é quase metalinguístico que eu disse que a gente ia falar hoje, a gente vinha conversando que tem alguns furos, né, que até você comentou agora do Rodrigo, mas não foi só isso, tem mais questões que tá todo mundo reverberando, assim, matérias que foram justamente assuntos no podcast em primeira mão, né? Como é que é esse furo de reportagem, né? É muito legal, porque assim, tem coisa de verdade que a gente nem imagina. É isso que é legal, eu acho que a gente fazer algo tentando puxar um furo da pessoa, muitas vezes não dá certo. As coisas, elas vêm às vezes por linhas tortas, sabe? Então, aconteceu agora, por exemplo, a Natália Delvato, que era do Big Brother, do ano passado. Ela tem uma história muito intensa, assim, de vida. Momentos muito tristes e tal. E aí ela falou... a gente começou a falar da infância e tal, e ela falou, meu pai morreu de uma maneira trágica. E aí passou meio que por cima. E aí a gente tava falando de outra coisa, e ela voltou e falou de novo, meu pai morreu de maneira trágica. Eu falei, opa, aí tem. Aí eu falei, o que aconteceu com seu pai? Daí ela respirou, ela sorriu, até isso virou uma polêmica, porque ela contou isso meio sorrindo. E na verdade é a maneira que ela tem também de se blindar, de se proteger. E aí ela falou que o pai dela tinha sido estuprado na prisão, tinha morrido. Caraca. Estuprado até a morte, foi uma coisa muito séria. Na hora eu fiquei assim. Em choque, né? E aí ela falou, eu nunca contei isso pra ninguém. Eu nunca tinha falado sobre isso. E foi uma coisa natural, eu não fui com nada preparado, do tipo, olha, o pai dela, vamos ver. Então esses furos, eu sinto que eles acontecem muito da conversa, sabe? Do papo, como tá indo, da pessoa se sentir à vontade, eu acho que a gente começa também falando da infância, eu acho que isso já traz as pessoas para um outro lugar, e aí vai mexendo nas emoções e acaba acontecendo isso, sabe? Ela falou isso,
Teve o Raul Gazola também, falou uma coisa que não tinha falado em nenhum outro podcast. Aí falou do Guilherme de Pádua, né? Que ele tinha... eu lembro que eu fiquei em choque, assim, ele falou... Porque o Raul Gazola teve, acho que, 5 infartos. 5 infartos. Você assistiu? Na verdade, eu montei. Então você sabe de cor. Tô aqui falando e ele tá só fingindo que ele não sabe. Aí ele falou que teve 5 infartos. E aí, quando chegou no momento de falar do Guilherme de Pádua, que ele tinha morrido, ele disse: o Guilherme de Pádua só precisou de um. Só precisou de um infarto. Aí eu fiquei, caraca. Então essas coisas vão vindo assim do contato mesmo, natural. Eu acho que também as pessoas vão criando vínculo assim, né? Porque é muito tempo, é muito intenso, é isso, é olho no olho, sabe? Então, às vezes, até tipo uma sessão de terapia, assim, que a pessoa aproveita e vai começar a cobrar. Pelo menos pela terapia, né? Verdade. Como eu falei no começo, você tem um currículo muito grande, né? Você já atua no rádio, na televisão, no teatro, Sim. apresentando e tudo. Como é que começou tudo isso? Assim, de onde foi que deu a ideia, o start? Eu vou trabalhar com audiovisual, TV, começou coisas. assim, a minha família é do audiovisual. Meu padrasto, ele sempre trabalhou com cinema, ele teve produtora, e a minha mãe também era atriz. Ela fazia muita publicidade, a minha mãe, em São Paulo, nos anos 90. Então, eu, desde pequenininha, já ia pro set. Então, era uma coisa muito familiar pra mim, sabe? Eu sempre tive contato, mas eu sempre tive, ao mesmo tempo, vergonha. Quando a minha mãe me levava pra fazer algum trabalho e eu ficava esperando, sempre a produtora: você não quer fazer o teste? Tá crianças, que lá, loirinha, né? E eu falava: não, tenho vergonha. Minha mãe nunca me empurrou. Minha mãe sempre falou: você quer fazer, Bruna? Aí eu falava: não quero. Não, ela não quer. Então eu não fazia. Um belo dia eu resolvi fazer. Já tinha 11 anos. Já era muito velha. Já tinha 11 anos e eu falei: mãe, esse eu quero fazer. E aí eu fiz o teste, era um piloto para um possível seriado aí, que acabou não rolando depois, mas aí eu passei. Minha mãe foi fazer o teste, eu fui na rebarba, eu passei e minha mãe não. Olha. Aí eu fiz esse piloto e através desse piloto eu acabei indo para uma agência. Mas não tinha nenhum curso, não tinha nada. Não tinha nada. Aí eu fui para essa agência e comecei a fazer teatro com um professor, depois com outro, tal. E aí logo em seguida eu fiz uma novela no SBT que chamava O Direito de Nascer, que era um remake. Fiz uma participação, assim, na primeira fase, com 14 anos. E aí, com 15, eu já entrei no Sandy Júnior, que foi também por teste. E no Sandy Júnior eu fiquei 4 anos, né? Que foi o tempo que durou. 3 anos a gente gravou num colégio em Campinas e o último ano a gente gravou no Rio. Então, tive aí esse trabalho muito grande, muito nova também. Eu tinha 15 para 16, saí com 20. Depois fiz uma novela no SBT e acabou que teve um momento que chegou a hora de fazer a faculdade. Eu tava no 3º colegial. Não atrapalhava muito os estudos, essa... A gente dava um jeito, assim, estudava na van, porque eu morava em Campinas, morava em São Paulo, gravava em Campinas, então a gente tinha aí uma vida bem tumultuada, mas deu certo, ninguém repetiu de ano, nos 3 anos de programa ninguém repetiu. E aí, nesse meio tempo, no 3º ano do programa, chegou o momento do vestibular, aí eu optei por fazer jornalismo, porque eu tava na adolescência, eu gostava muito de escrever, eu falei, eu quero isso. Aí fiz jornalismo também pensando, como eu já, apesar de ter só 17 anos, já estava trabalhando há muito tempo, eu sabia que a profissão de atriz era uma profissão muito instável. Sim. E aí eu falei, por que não fazer uma faculdade de algo que eu goste também e que possa ser alguma coisa que eu faça em paralelo e tal. E foi, eu acho que a decisão mais sábia que eu tomei na minha vida. Com 40 anos, eu acho que com 17 foi a decisão mais sábia que eu tomei. Porque é uma coisa que eu acabei me descobrindo. Eu fiz jornalismo por conta da escrita, mas depois que eu fui ver que eu gostava e que dava pra eu trabalhar com TV também, né, como apresentadora. Exato. E eu sempre trabalhei com as duas coisas. Ora eu tinha trabalho como atriz, ora eu tinha como jornalista, ora eu tinha com as duas coisas, conciliando, sabe? Apresentando um programa e fazendo uma peça. Então foi uma coisa que casou muito e hoje eu sou muito feliz fazendo as duas coisas. Certo. E aí nesse meio tempo, quando eu me descobri apresentadora, eu trabalhei tudo na TV, né?
apresentei um programa mais para adolescente, num canal fechado lá de São Paulo, que era a Play TV. Aí em paralelo eu fazia teatro. Aí depois eu fui pra rádio. Tá. Que também foi uma novidade pra mim. Eu lembro muito da faculdade de jornalismo. Todo mundo fala, é unânime. Rádio é o melhor lugar pra se trabalhar como jornalista. Só que é o que menos paga. Então não dá pra ter tudo. Aí eu me vi uma época fazendo rádio e teatro. Foi o que menos paga como atriz, o que menos paga como jornalista. Mas vamos lá, mas tava feliz, é o que importa. E aí trabalhei 4 anos no programa ao vivo, 2 horas por dia lá em São Paulo, uma das maiores rádios de São Paulo, que era 89 Rádio Rock. Com o Zé Luiz, que é rádio tradicional. Rádio tradicional. E o Zé Luiz, que é um super comunicador, aprendi muito com ele. Só que chegou um momento que eu já não conseguia conciliar com outras coisas que estavam surgindo, porque o programa era ao vivo, então tinha essa demanda. E aí eu tive que sair. Entendi. Aí, logo depois que eu saí, eu trabalhei um tempo na TNT, eu apresentei o Oscar, o Globo de Ouro, o Critics' Choice, todos os prêmios que tem, as premiações que tem no começo do ano. Também foi uma experiência incrível, ao vivo, e foi através da rádio que eles me chamaram. E depois eu entrei no Sempre Bem. E aí, tô no Sempre Bem até hoje. Já são quantos anos? Eu fiz 2018 um pouquinho, 2019 oficial. 19, 20, 21, 22, 23, 5 anos já. Caracas. 5 É um anos. trabalho mais longo, não? Não sei te dizer. Mas eu acho que tá se encaminhando para. E quais são as diferenças? Porque assim, fez programa para adolescente, programa de videogame. Teve o game também que eu não falei no meio. Fiz era um reality, 2018, né? E 2021 eu fiz um reality que chama Ult, que é sobre League of Legends. Então era um reality que eles ficavam confinados, e aí no final os 5 melhores ganhavam um contrato com um time profissional. E bombou, assim, até hoje eu recebo toda hora, cadê a 3ª temporada, quando vai ter? Vai ter, ouvi dizer que vai ter. E era um projeto que começou pequeno, a 2ª temporada já foi bem maior, foi produzida pela Endemol, vários patrocínios, foi bem bacana. E você já tava na Pague Menos? Tava, eu consegui fazer uma loucura aí, porque um reality era um mês de gravação direto. Exato. E aí eu consegui gravar antes e depois, e me encaixei aí. E o Sempre Bem? Encaixei o Sempre Bem no meio. Era mais tranquilo, você vinha, gravava tipo uma semana dele e depois ia embora, né? Isso, continua sendo assim. Continua do mesmo jeito. Só que agora eu tenho os podcasts em São Paulo. Em São Paulo. Tá. Sim, mas aí, quais são as principais diferenças que você sentiu entre navegar nessa celeuma toda aí? De programa de adolescente, programa de videogame, que também, de certo modo, é adolescente, programa de saúde. Sim. Que aí, querendo ou não, você tem que entender de videogame, tem que entender a mentalidade do adolescente, Sim. tem que entender do adulto e de saúde mental, física. Tudo, uma loucura. Eu acho que se eu te falar que a sensação que eu tenho, que eu tive fazendo um reality, acho que a sensação mais diferente e talvez mais legal que eu já senti. Porque é muito maluco você tá com aquelas pessoas ali de verdade, saber que tudo que pode acontecer ali no programa afeta a vida deles de verdade, pode mudar a vida deles de verdade. Então aquilo pra mim me pegou muito. Rola algum vínculo emocional? Rola super, eu choro. Quando tem gente que é eliminada que eu choro, sabe? Rola super, é de verdade mesmo. E mais do que isso, eu acho que eu tenho também uma liberdade pra falar o que eu quiser, sabe? Pra eu dar a minha opinião e falar, nossa, você foi isso, você foi aquilo. Então, eu me sentia muito bem, sabe? Fazendo o Ult, nesse sentido, assim, de perceber que tudo era de verdade. Sim. Sabe? Era um reality mesmo. Ali eu entendi. Ali me deu muita vontade de fazer mais, assim. Ter experiências nesse sentido, assim, de realities. Eu fico assistindo na TV e eu sempre penso, cara, é muito legal. É muito legal estar nesse papel, sabe? De acompanhar todo mundo. E querendo ou não, ali eu fico num papel um pouco de... Porque nesse programa especificamente, tem os mentores, que são os jurados, digamos assim, que são os meninos que são pro players, que já jogam profissionalmente. Tem 20 anos, já são aposentados até, sabe? E que já jogaram profissionalmente, que são ícones e inspiração para os meninos. E eu fico ali fazendo o meio de campo, e eu sou meio que quase que uma eu vou mais pro lado emocional. Até porque eu não jogo.
né? Então eu entendo o basicão, mas eu não jogo. Quem joga são os meninos, quem fala sobre o jogo é os meninos. Eu fico mais na parte comportamental, digamos assim. Então é muito legal. Fica na parte do entretenimento de verdade. Tipo isso. E trazendo o lado emocional e pessoal das pessoas. E a rádio também foi uma experiência que também é muito diferente, assim. Porque você... Ela é mais intimista, não tem público, né? Não tem público, mas tem, né? Assim, mas a gente não encara, né? E é muito doido, as pessoas te reconhecem pela sua voz. Às vezes você fala uma coisa, nossa, já escutei essa voz. Ah, você é a Bruna da rádio. É que hoje em dia com o Instagram, né, as pessoas associam já muito mais a imagem à voz, né? Que antigamente ficava mais misterioso. Mas é muito interessante, assim, porque você, com um programa diário, você vira uma companhia das pessoas, sabe? Vira uma rotina, quem tá indo pro trabalho, escuta às vezes aquele mesmo trechinho. Eu entro no carro às 9, saio às 9h40, então todo dia ele escuta 40 minutos do programa e eles sentem realmente uma proximidade, sabe? A gente recebia todo dia gente, assim, toda hora, entrando lá pra visitar a rádio, tirar foto, levar presente. Não podia falar nada no ar. Ai, nossa, me deu um desejo hoje de comer um bolo de milho. Dava 5 minutos, tinha um bolo de milho no estúdio, sabe? Então tem as pessoas se sentem íntimas dos locutores ali, né? Porque a gente também... E era um programa bem informal, então a gente compartilhava muito da nossa vida, falava besteira. Então as pessoas se identificavam. Então também foi uma experiência muito, muito, muito diferente. Eu sinto bastante falta. Mas é que realmente chegou um momento. E aí o podcast acaba que dá uma suprida um pouco, sabe? Apesar de filmar, né? De ter o vídeo hoje em dia, mas eu sinto que me lembra um pouco, assim. Eu volto um pouquinho pra rádio. Se ouve no carro? Eu já ouvi, já ouvi. Já ouvi, mas normalmente eu assisto. No YouTube. Você é uma pessoa mais televisiva, mais das câmeras, né? Mais de estar à frente das câmeras. Como é que se deu essa ida pro teatro, assim? Foi o teatro... convite? Não, o teatro foi uma coisa que eu... Natural? Sim, foi natural. Eu comecei, acho que fiz minha peça a primeira com 18 anos, ou 17. Não, 17. E foi até com um elenco de Sandy Júnior, e aí depois comecei a fazer peça adulta. E foi um lugar onde eu me encontrei muito. Então, acabei construindo uma carreira lá em São Paulo, assim, bem legal no teatro. Fiz projetos muito bacanas, que tiveram bastante repercussão. Aí, o último trabalho que eu fiz foi um projeto meu, eu que produzi, eu que idealizei uma peça sobre a Brigitte Bardot. E que foi muito legal também. Foi bem recebido, a gente ficou um tempão, meses, quase um ano em cartaz no MASP, lá em São Paulo. Legal. Foi bem bacana, assim. Teve também bastante repercussão, assim, saiu em muito lugar. Porque era uma peça diferente, porque a gente misturava teatro com audiovisual. Tinha bastante videomapping, projeção. Era uma peça que mexia com falava muito da questão da privacidade. Então, a peça inteira, o teatro ali, o palco, fora até da sala, tinham câmeras de segurança. E essas câmeras de segurança eram todas projetadas, as pessoas conseguiam ver, sabe? Então, era uma viagem ali, mas era muito legal. E a peça teve uma trajetória aí bem bonita. Aí esse foi meu último trabalho no teatro. Depois, infelizmente, eu não consegui mais conciliar. Também acabaram surgindo outros projetos que eu não consegui fazer. E aí depois veio a pandemia. Aí o teatro parou super, né? Aí agora eu tô voltando também com projetos. Uns que me chamaram, outros que são meus também. E aí vamos ver o que acontece. Tá. Pra quem já atuou no teatro e já teve a participação em novela e tudo mais, é muito, muito, muito diferente a atuação? É, muito diferente. Em que sentido? O teatro, ele é muito... falam que o teatro é maior, né? Mas o teatro, você tá sendo observado do seu fio de cabelo à sua unha do pé. Na TV, é basicamente aqui, entendeu? Então, você já tem um trabalho corporal que é totalmente diferente. Né? Você tem que... Marcações. E marcação, projeção de voz. Então, E o teatro, você passa um momento ensaiando, né? Um tempo, 2 meses, normalmente, na média. E depois você fica ali, livre. De vez em quando vem um diretor, dá uns puxão de orelha, tipo... tá indo muito pra cá, não foi isso que a gente combinou. E na TV... E tem a questão da repetição, né?
que você tem que repetir sempre a mesma coisa. Você faz sexta, você faz sábado, você faz domingo, às vezes faz 2 sessões. Então, tem isso que você tem que encontrar ali o seu prazer, o seu desafio, pra não ser uma coisa mecânica. Algumas coisas sim, mas o ideal é sempre se desafiar e falar, hoje eu vou pensar mais nisso, hoje eu vou pensar mais naquilo. E aí sempre surgem coisas, isso é muito legal. Que na TV não acontece, né? Na TV você faz a primeira mais fechada, a segunda mais aberta e tchau, né? Vai, aí tem o diretor que vem, dá umas marcações, mas você tem que tirar a construção muito... É muito mais solitário, eu acho, sabe? A TV. Nesse sentido, porque você entra ali com milhões de coisas acontecendo ao seu redor, aí você tem que se conectar, você que tem que parar, você que tem que correr por você ali, se salvar, sabe? Porque muitas vezes tá todo mundo preocupado com outras coisas e às vezes o ator decorou o texto, vai embora, entendeu? Faz, sabe? Faz o Acontece muito isso. Então tem essa diferença, assim. Aquela magia que a gente acha de Hollywood, às vezes não se dá bem no estúdio de televisão, né? Não, acho que até dá, mas eu acho mais... Eu não sei se porque também... Não, faz tempo que eu não trabalho com TV assim, mas eu acho mais desafiador. Hoje em dia eu me sinto muito mais à vontade pra fazer uma peça do que pra fazer uma cena, sabe? Gravada no teatro, na TV. Entendi. Mas isso eu acho que foi também uma questão de prática também. As pessoas pegam muito a prática. Eu acho que esse povo que faz TV há muito tempo, só faz isso. Nossa, aí já faz muito mais tranquilo. Acho que quando eu fazia também mais, eu não tenho essa sensação de que hoje se me chamassem eu ia falar, não, claro, vamos fazer, eu sei fazer. Mas eu acho que ia ser mais... Eu ia me desafiar mais, talvez. Entendi. Você é uma pessoa que tem esse vasto currículo, aí eu pergunto, o que você acha que é a fama? E você se acha uma pessoa bem famosa? Não acho nada famosa. Eu acho que eu tenho uma fama, costumo dizer que a minha fama é inútil. Porque ela não... X. As pessoas falam... Sabe? Então, tipo, eu não sou nem famosa pra me chamarem pra ser, não sei lá, e também não sou uma desconhecida, sabe? Eu acho que eu tô ali num meio termo. E eu acho que eu meio que sempre estive, assim, nesse meio termo, assim. E tudo bem, assim, não foi uma coisa que eu busquei. Tem gente com quem eu já trabalhei que isso era muito importante. Isso, né? Porque tem gente que tem uma obsessão pela fama, né? Por isso que eu perguntei pra você o que seria a fama. Porque eu considero você uma pessoa famosa. Não, eu não me considero. Eu me considero normal. O podcast hoje tem pessoa famosa, né? Eu não me considero normal, mas eu acho que eu sempre busquei trabalhar, sabe? Sempre busquei trabalhar. Chegou um momento da minha vida que eu entendi que eu ia trabalhar com coisas que eu gostasse, que eu já tive fases que eu trabalhei com coisas pra pagar conta. Sim. E hoje em dia, ainda bem, eu consigo me colocar e escolher e fazer o que eu tô fazendo porque eu gosto. Eu me encontro um prazer ali no que eu tô fazendo, por N razões diferentes. Consegue dar mais não hoje em dia pras coisas? Consigo. Hoje em dia eu dou mais não em tudo, assim, na vida. Não, até porque o dia só tem 24 horas, não dá, né? Não, e aí eu falo, não, pra quê? Não vai mudar em nada. Não é uma coisa que eu quero muito fazer. Não é uma coisa que financeiramente vai mudar muito, sabe? Então, aí eu falo, não, eu já falei não uma vez, inclusive, porque eu tava cansada. Eu falei, olha, pra ganhar isso, eu prefiro ir pra casa dormir. Que eu tô muito cansada, já aconteceu. Então, mas é coisa ainda vou passar por isso. Que você vai... Não, que parece que... não é, mas é que tem coisa que você põe na balança e fala, não. Sim. Sabe? Então, eu consegui, ao longo da vida... Porque é isso, gente, eu trabalho também há muito tempo. Sim. Então, se eu não conseguir, em algum momento, olhar e falar, não preciso disso, eu já fiz, eu já sei o que eu sinto fazendo um trabalho que eu tô fazendo, que eu não tava 100% a fim de fazer... E aí não tem porquê, entendeu? Não tem porquê. Tá, e nesse não tem porquê, acha que o que tá aí há 5 anos falando de saúde, bem-estar,
acha que isso influenciou em tomadas de decisões, assim, porque, querendo ou não, você vai se aprofundando nos assuntos, sim, conhece total. pessoas, você já entrevistou psicólogo, todas as pessoas do ramo. Sim, total. E também, e o fazer terapia também, né? Inclusive, a minha terapeuta, eu conheci no programa, no Sempre Bem. Ela participa do programa de vez em quando. E aí, eu sempre gostei muito de entrevistá-la, sempre gostei muito da abordagem dela. E aí, com a pandemia, eu consegui, em São Paulo, fazer terapia online com ela, que mora em Fortaleza. Que era uma coisa que antes da pandemia, nem passou pela minha cabeça, né? Fazer uma... Nem ela, eu acho que ela atendia online, né? Entendi. Então, aí faço terapia e também é uma coisa que a gente vai aprendendo e entendendo aí, vendo coisas que sozinho a gente não consegue ver, né? Já é uma coisa que veio do programa, já é uma herança do programa. É uma herança do programa, minha psicóloga. Já tá há quanto tempo com ela? Tô desde 2021. 2 anos. A pandemia já vinha com 2 anos, já vinha mexendo com a gente, né? Sim, total. Legal. Tem planos? Alguma coisa que você queira, se sinta desafiada ainda, que você diga assim? Super! Não, acabei de gravar semana passada, que eu até falei para os meninos aqui que eu brinquei que eu tinha meu podcast, que eu botava o edredom na cabeça, eu e minha amiga, e agora a gente criou vergonha na cara e tá fazendo direitinho, com produção, a gente tá fazendo lá na Clap.me, que grava também o Pode Sempre, e aí a gente produziu uma temporada do Mana do Céu, que é o nosso podcast. Entrevistamos várias pessoas e foi muito legal e também desafiador. Porque aí também me vi no lugar de trabalhar um pouco como produtora. Porque era nesse início só nós duas, pra marcar convidado, enfim, fazer toda aquela logística de produção. Qual é o tema dele? É variado, mas mais voltado para as mulheres. Então, a gente falou de tudo, falou desde estilo, até mulher no ambiente de trabalho, mulher que viaja sozinha, falamos de várias coisas, isso é bem legal. E aí também é videocast, e a gente deve estrear em maio. Legal. Gravamos aí de uma tacada só, em 3 dias, 8 episódios. Não é que nem o nosso que grava hoje, passa amanhã, Passa amanhã, não, a gente tem tempo, edição, e aí... Enfim, e aí foi um desafio. Eu me vi ali nervosa e eu acho que isso faz parte. Se acaba isso, não tem mais porquê, né? Vou fazer outra coisa. Mas tem um outro projeto em mente? Mesmo assim, porque você é a cara da Pague Menos e eu acho que não tá longe de deixar de ser. Sim, não, continuo no Pague Menos, continuo com os projetos. Agora que muda, né? Agora tá mais no digital, não tá mais na TV, né? Tá só digital. E aí de muita coisa. Total. E aí tem os podcasts, continuo fazendo. E tô com projetos que eu tenho, assim, mais palpáveis, são no teatro. Legal. Geralmente, eu sei que daqui a pouco você tem que pegar um voo, a moça tem que viajar. Ai, meu Deus. Eu costumo encerrar com umas perguntinhas rápidas. Já? Ai, eu achei que você ia me perguntar como é o set, Posso perguntar, se você ainda tiver tempo, meu medo é só você... Vai, 5 minutos, vamos lá. Quais são... Experiência de set. Isso é uma coisa que eu queria perguntar. Você já trabalha desde os 11, como falou. Como é estar dentro do set, assim? Porque você viu a gente arrumando aqui, tava aqui bem quietinha no canto. É porque é isso que eu falei. Desde criança convivendo, né, com o set. E desde muito nova trabalhando profissionalmente, contratada, CLT, como atriz, né? Então, especificamente, eu acho que nessa época do Sandy Júnior, que eu tinha 15 anos, foi ali uma escola de tudo, sabe? Ali me formou, eu acho que... Foi empírico, 360 graus, assim, de tudo. Desde ter tido contato com a Sandy e com o Júnior, que eram 2 grandes artistas, super famosos, mas que eram super acessíveis e simples e profissionais. Ali foi uma escola muito, muito grande, assim, muito importante. Existe. A gente tem um grupo no WhatsApp e tal. Mas foi uma escola, assim, porque a gente tava ali, todo mundo começando, olhando pra eles, que não destratavam ninguém, que cumprimentavam todo mundo, que chegavam com o texto decorado, que chegavam no horário, sabe? Então aquilo ali foi muito importante
mostrar um profissionalismo, né? ter essa imagem deles ali diariamente. Porque aí não tinha espaço pra ninguém. Cara, se a Sandy tá aqui, chegando no horário, fazendo direito, cumprimentando todo mundo. Se ela chegasse numa sala que tivesse 50 pessoas, ela cumprimentava 50 pessoas, entendeu? Do mesmo jeito. Nunca vi, em 4 anos que a gente trabalhou diariamente, nunca vi eles destratarem ninguém. Ninguém, nem perto disso. Então começou por aí, né? Essa questão da gente entender o nosso lugar, que não precisa crescer, por mais famoso que você seja, não precisa crescer, não precisa destratar ninguém, sabe? E a se portar também dentro de um set, que também foi importante. A cuidar do figurino, a entender que você coloca um figurino e você não pode mais ficar sentando em qualquer lugar, sentando no chão, comendo, bebendo, sabe? Então, foram pequenas coisas, assim, entender que ninguém pode se meter no trabalho do outro, se for pra dar uma opinião, que seja uma coisa delicada, né? Falar, será que não tá muito forte? É assim mesmo, sabe? Tem uma história interessante. Até, só rapidinho, uma coisa também que eu aprendi, que eu nunca mais deixei de aplicar, que é só parar quando o diretor mandar. Sabe? Legal. Isso eu levo pra vida. Se eu tô fazendo uma cena, se eu tô gravando uma cabeça, eu só paro quando fala corta. Se não falar corta, eu continuo atuando. Continuo ali. Isso é uma coisa que eu aprendi muito nova. E que também não é uma coisa assim que todo mundo faz, devia. É simples. Mas eu acho que ter tido uma experiência assim logo no início também ajudou. Entendi. Então acho que a escola que você fazia de escola sim. realmente foi o... Foi uma escola, eu acho que se você falar com qualquer pessoa que trabalhou lá, vai falar a mesma coisa, assim. Foi ali onde a gente aprendeu, realmente, a gente aprendeu até nome das coisas, sabe? Os nomes dos equipamentos, porque todo mundo fazia, antes de entrar no programa, publicidade. Publicidade é uma relação muito vazia, você não conhece ninguém da técnica, você entra ali, lá faz, vai embora e tchau. Não dá nem tempo de conhecer nada, nem ninguém. Não tinha, né? É muito rápido, E aí, então, acho que ter esse convívio diário fez com que a gente criasse intimidade com o set de uma maneira muito especial, sabe? De entender qual é o lugar e entender que aquilo tudo é uma engrenagem, que um depende do outro, que não é porque você é o ator que você tem mais importância do que a pessoa que tá segurando o cabo, do que o cara que tá fazendo o áudio, do que, entendeu? Todo mundo depende do outro, tá todo mundo ali junto, sabe? Eu costumo dizer que a gente às vezes não dá tanta importância pro áudio, mas quando o áudio dá problema aqui... É só aí que lembra, né? É tipo o goleiro, né? Ruim. O áudio é tipo o goleiro. Tomou um gol, aí falam, né, dele. Eu ia falar que a gente falando de fama, o Hector Babenco, ele fez o filme com Jack Nicholson. E o pessoal falou que foi uma das piores experiências que ele já teve, porque o diretor de fotografia armava a luz e ele disse, essa luz não tá boa pra mim. Eu acho melhor que ela viesse de outro canto. Ou ela vem de outro lugar ou eu não filmo. Então, que bom que você pôde aprender empiricamente ali como é que era estar num set de filmagens, né? Que eu não sei também até que ponto, sei lá, isso vira uma... Eu já vi gente chegar e falar... Eu preferia que a luz me pegasse daqui. Não num set, mas numa entrevista, por exemplo. Sim. Num set eu acho mais delicado. Mas acho que esses atores de Hollywood, eles estão em outro nível também. Eu acho que tem aí você sentou aqui e não pediu pra trocar. Não pedi. Não, mas posso falar por que eu não pedi? Porque eu não entendo. Tem uma coisa que eu não entendo, é de luz. Apesar de eu não entendo, tipo, qual luz. Eu entendo que uma luz vindo de baixo não vai me favorecer, mas o lado, assim, especificamente, eu não... Vendo, talvez eu fale, nossa, fiquei com olheira, sei lá, alguma coisa assim. Espero que não, né? Não, é porque tem gente que acha um outro lado mais bonito. Isso eu também não sei, o meu lado, o meu qualquer melhor lado. É bonito, né? Não, mas também não foi uma coisa nunca que eu me preocupei, assim. Então. Porque eu já passei por esse momento aqui de troca, porque eu prefiro aqui, porque esse meu lado é mais bonito. Não, mas tem muita gente que tem dessas coisas. Que tem dessas coisas, Mas eu acho que é mais na entrevista mesmo. Acho que numa cena, por exemplo, é mais difícil controlar isso, né? Até porque tem uma decupagem, existe uma decupagem, fica mais complicado de você ter que mudar tudo. Exato. Pra poder agradar um artista, total. né? Ou um ator que seja. Mas eu ia, pra gente encerrar,
Infelizmente, eu tenho que encerrar porque você tem um voo. Tem um voo. E hoje está tendo jogo, vai ser pelo complicado. amor de Deus, eu vou dormir lá na sua casa se eu não conseguir pegar esse voo, porque eu não tenho mais hotel. Mas vai dar certo. Nem que a gente pare o avião. Eu perguntei de desafios, mas você falou do teatro. Tem alguma coisa no teatro, assim, de bate e volta, que você queira já em mente fazer? Que eu queira muito fazer? Tem uma peça que eu tenho aí em mente, que eu já estava com ela bem andada e a gente teve que parar por algumas razões, mas é uma peça argentina, que é uma peça mais alternativa, assim, argentina, e que eu tô num processo para trazer para o Brasil, e eu acho que vai ser um grande desafio. Entendi. É uma peça que fala da época do descobrimento da América Latina, então Também vai ser de grande produção, no caso, né? Médio, mas é bem impactante, assim, a peça, bem impactante. Entendi. Nessa vida de apresentadora e de entrevistar famosos, né, como é que é? Tem alguém que tu queira se entrevistar, que você diga, não, eu queria saber a história da vida dessa pessoa, ela me contando. Olha, eu acho que eu nunca parei, assim, pra pensar especificamente em uma pessoa, mas eu tenho me surpreendido muito, assim, porque às vezes a gente tem certos preconceitos, né? Dependendo da pessoa. Ai, nossa, eu vou entrevistar tal pessoa. Ai, não vai render, que chato essa pessoa. E aí, quando eu vejo, eu tô lá falando, cara, que demais que foi, sabe? Então, eu acho que eu prefiro ter essas surpresas, assim. Não pensei especificamente em ninguém, assim, que eu quisesse muito entrevistar. Eu tenho que pensar, porque tem, já com certeza. Você vai pensar agora indo pra casa? Vou fazer uma listinha e mandar aí pra ver se dá pra jogar pro universo. Acha que o sucesso do podcast, ele vem do que você está conseguindo extrair das pessoas? Porque geralmente é isso, é o que a gente extrai. Eu falei para ti que eu não tinha perguntas, né? A gente foi conversando e eu não sei nem se você faz pesquisa antes de... Faço. Né? Então, acha que o sucesso vem dessa pesquisa, vem do seu talento de estar conseguindo extrair essas coisas? Eu acho que é um elemento, assim. Acho que tudo é um conjunto. Acho que eu também dei sorte, até agora, de ter entrevistados que renderam, sabe? Eu não tive, assim, entrevistados que foram meio fechados, monossilábicos, sabe? Que aí eu acho que é mais desafiador você ficar puxando ali, coisa, né? Ao contrário, acho que a maioria faz uma pergunta, às vezes quando eu passo 40 minutos, eu dou uma segunda pergunta com a pessoa, sabe? Tá sendo mais assim. Então, eu acho que é um conjunto, assim, acho que não posso dizer que depende de mim. Acho que tá dando um match aí, uma química, boa, digamos, né? Assim. Verdade. Nesses anos todos, teve algum grande perrengue de audiovisual, de entrevista, que você diga assim, putz, isso aqui eu me lasquei? Já teve coisa de áudio. Eu gravei um vídeo uma vez e era no meio da Paulista, uma Steadicam, plano sequência, uma folha inteira de texto. Meu Deus do céu. E foi super difícil. Quando eu tava, às vezes, chegando no final, passava um motoboy, buzinava, aí passava um carro, gritava, sabe? Então, foi bem difícil. Foi, né? No meio da... Ainda não tinha ciclovia, era bem ali no canteiro central. Sim. E aí, quando a gente conseguiu fazer, valeu, tudo certo. No dia seguinte, eles me ligam e falam, Bruna, não captaram o áudio. Aí eu, nossa, foi uma das coisas mais desafiadoras, porque eu tive que me dublar. Eu falei, eu consigo, porque eu gravei ontem. E aí eu consegui me dublar. Sério? Consegui me dublar. Já é a segunda vez também, eu fiz um comercial de uma companhia telefônica, que não existe nada da Telefônica, lá em São Paulo. E que também deu problema. E aí eu fui me dublar, e aí eu fiz de primeira a dublagem. Caraca. E aí todo mundo ficou, nossa, que loucura. E aí a partir daí que eu comecei a trabalhar como locutora também. Aí com essa produtora aí cresceu, e hoje eu faço bastante locução também, que é uma outra coisa que a gente nem falou, mas que eu faço bastante. E eu pensei que ia dizer que tinha sido chamado para dublar personagem. Dublar é uma coisa que tá nos meus planos. Eu ia fazer um curso lá no Senac, em São Paulo, porque você precisa ser ator, né? Então eu já tinha o DRT, é só fazer uns meses de curso, e eu sinto que eu tenho uma facilidade. É uma coisa que eu talvez invista aí em algum momento. Logo a gente vê em uma animação. Uma animação. Legal. Bruna, foi um prazer enorme ter você aqui, eu adorei. Obrigada. Assim, satisfação. Imagina. Poder falar de podcast com uma pessoa que entende de podcast. Estamos aí aprendendo, né? Também muito é uma novidade. Obrigada a você. Mais vezes, tá bom, pode me chamar. Tá ótimo, obrigado.
Gente, Tchau. valeu, até uma próxima, hein?